Olá, estamos no ar pela Empresários de Sucesso TV e no Ícones de hoje vamos receber Rafael Figueroa, CEO no portal Telemedicina, empresa de tecnologia na área de saúde. Rafael, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você e com os espectadores. Rafael, vamos começar então do início. Como e quando surgiu o portal Telemedicina? O portal surgiu inicialmente do propósito dos cofundadores de conectar unidades de saúde em área remota com médicos especialistas. Então imagina uma clínica, um hospital no interior da Amazônia, onde é considerado um deserto médico, ou seja, há uma baixa proporção de médicos por habitantes. E quando falamos de especialistas, isso fica ainda mais exacerbado. É raro você encontrar um neuropediatra, por exemplo, em um local do interior. Então a nossa tecnologia, ela integra com os aparelhos médicos que estão nessas clínicas e hospitais, enviam essa informação para a plataforma na internet e um médico especialista, normalmente de São Paulo ou do Rio, vai realizar o laudo desse exame, ou seja, ampliar o acesso à saúde através da tecnologia. E que tipo de serviços vocês oferecem? Em que áreas médicas, por exemplo? Inicialmente, nós começamos com telelaudos, ou seja, laudos a exames à distância. Começamos com cardiologia e com neurologia e ao longo aí desses 8 anos expandimos para 26 modalidades, que são todas aí que a Anvisa e o CFM permitem fazer à distância. Então começamos com os laudos dos exames, depois começamos com teleinterconsulta, que é um médico falando com outro médico à distância. Evoluímos isso para tecnologia que permite isso acontecer, ou seja, interoperabilidade dos aparelhos médicos, dos prontuários eletrônicos. E hoje em dia, já com um volume bem relevante de dados e de pacientes, foi possível trabalhar com inteligência artificial para otimizar todo esse processo. Então, é toda a gama de produtos necessários para realizar uma boa telemedicina. O objetivo principal de vocês é o acesso universal à medicina, né, Rafael? Eu queria saber de que forma vocês contribuem para isso. A dor a ser resolvida é justamente a falta de acesso. Então você está num local que não vai ter um especialista e exigia uma viagem à distância ou exigia esperar muitas vezes 30, 60 dias para ter oportunidade de ter uma consulta ou de avaliarem os seus exames. Justamente para resolver essa dor, a nossa proposta de valor é acesso a especialistas 24 horas. Então hoje nós temos uma rede de mais de 5 mil médicos que prestam serviço para 620 cidades, todos os estados brasileiros, também na África e em Angola. Hoje já são mais de 30 milhões de pacientes que passaram pela nossa plataforma, aí nesses 8 anos de jornada. E com essas ferramentas nós conseguimos justamente mitigar essa dor. Então esses pacientes, essas clínicas, de qualquer lugar, vão ter acesso a esses 5 mil médicos. E para fazer essa mágica acontecer, foi necessário vencer vários gargalos de tecnologia. E foi esse justamente o trabalho ao longo dos anos. Nós começamos prestando serviço de telemedicina, mas hoje nós somos uma empresa de tecnologia em telemedicina, então nós oferecemos as ferramentas, inclusive para outras empresas. Hoje existem várias empresas de telemedicina que usam a nossa ferramenta white label, ou seja, com a marca deles, com o logo e identidade visual deles. Entretanto, muitas vezes são empresas de médicos, né, e não tem um braço de TI. E justamente por nós termos nascido como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, nós temos as ferramentas e os desenvolvedores necessários para ir mitigando essas dores dos clientes, né? Então, começou com clínicas muito pequenas que precisavam dos nossos médicos. Isso se evoluiu hoje para grandes grupos de saúde que já têm médicos próprios e eles precisam das ferramentas. E nós percebemos que para atingir a nossa missão de acesso universal à medicina de qualidade, não seria possível a portal atendendo todos os casos, e sim dando as ferramentas para que grupos com os médicos pudessem atender muito mais vidas do que nós poderíamos sozinhos. Então, hoje é um verdadeiro ecossistema de mais de 100 parceiros que, interconectados, conseguem prestar esse atendimento para os 30 milhões de pacientes e trazendo aí várias métricas de melhoria diretas, né? Tanto o tempo do atendimento reduzido de 30 a 60 dias para a questão de horas, todos os resultados voltam no mesmo dia. Em termos de teleconsulta, todas acontecem em questão de minutos. Isso tudo impacta a cadeia de saúde em geral. Um outro ponto importante também de mencionar é que, ao longo desses milhões de atendimentos, nós percebemos que 85% dos casos são resolvidos com a teleconsulta, a avaliação dos exames e a prescrição digital. Ou seja, apenas 15% dos casos deveria estar no hospital. Que hoje, na grande maioria, vão no hospital e ficam naquelas filas, às vezes, de 12 horas, sendo que não, eles poderiam ter resolvido isso
com a clínica do bairro de atenção primária, tendo essa retaguarda clínica apoiando, ou com uma teleconsulta de casa e o médico fazendo a prescrição digital. Então, todos esses novos fluxos e maneiras de pensar na saúde digital permitem essa descentralização, tirando as filas dos hospitais e levando elas para o médico da família, muitas vezes, que está no bairro. E esse médico, antes ele talvez não tivesse todas as ferramentas, mas agora sabendo que ele vai ter os 5.000 médicos na retaguarda clínica o apoiando, ele tem muito mais resolutividade. Ele consegue resolver grandes partes dos problemas. E realmente, só levar para o hospital aqueles casos que precisam de uma cirurgia, um transplante, algo realmente presencial. Mas grande parte do não presencial agora está sendo muito bem resolvido no digital. E claro que a pandemia teve um peso para isso, né, Rodrigo? Porque algumas dessas gargalos eram de tecnologia, que a gente resolveu anos atrás. Entretanto, ainda não era permitido fazer direto ao paciente. A gente ainda estava limitado no médico a médico, sendo que Estados Unidos e Europa já é uma realidade a telemedicina direta ao paciente. Então, no ano passado, com a chegada da pandemia, não só se mudou o arcabouço legal, a regulação para permitir que isso aconteça, agora o Conselho Federal de Medicina permite a telemedicina direto ao paciente, mas também o que eu diria que foi o principal foi a mudança de mentalidade. Ou seja, o mindset, né, dos médicos, dos pacientes, dos gestores, entenderem que sim, é possível ter o mesmo nível de qualidade, em alguns casos até superior, com a saúde digital. Então, esse 1 ano de pandemia, para o mundo de telemedicina, avançou-se uma década, em termos de legal e mentalidade, né? Então, foi com certeza 10 anos em um, e que no final sairemos como sistema de saúde muito mais fortes do que antes da pandemia. Com certeza, com certeza. Agora, a inteligência artificial, como que ela pode detectar doenças e até salvar vidas, Rafael? Esse é um ótimo ponto. Quando a gente começou a atingir milhões de vidas, todos os dias passam milhares de casos, né, diariamente através da nossa plataforma. Então, já tinha sido resolvido o gargalo de integração, já estavam vindo os prontuários, laboratorial, exames e a própria teleconsulta. Qual que foi o próximo desafio? Priorização das emergências. Porque para aquele paciente da Amazônia que estava acostumado a esperar 60 dias, receber todos os resultados no mesmo dia, já mudou o paradigma para ele, ele já está muito feliz. O gestor, o dono da clínica, também está muito feliz, porque ele passa a oferecer para toda a cidade dele, seja Manaus ou cidades menores como Coari, no interior do Amazonas, ele passa a oferecer para os pacientes os resultados no mesmo dia. O que na região não existia antes, né? Você tinha que esperar semanas. Mas para quem está tendo um infarto, para quem está tendo um AVC, doenças tempo-sensíveis, um dia é muito prazo. Então, nosso desafio, priorizar casos de emergência para que um ataque cardíaco, né, que o termo técnico seria um infarto agudo do miocárdio, seja atendido em minutos, não em horas. E a única forma economicamente viável e com a qualidade necessária para atingir essas métricas foi utilizando inteligência artificial. Então é uma parceria que nós temos com a Google desde 2016. Nossa equipe já foi 15 vezes lá para o Vale do Silício, sentar na base junto com a Google e melhorar continuamente os nossos algoritmos. Então, como que é o conceito? É um robô que ele aprende a extrair padrões dos exames. Então, você entrega para esse robô 500 mil casos de um eletrocardiograma normal e 500 mil casos com o infarto agudo do miocárdio. Quando ele vê um novo exame, ele vai falar infarto, com 95% de probabilidade, porque justamente esse algoritmo aprendeu a extrair o padrão de infarto de um exame de eletrocardiograma, que é aquele do coração. É o mesmo conceito para todas as modalidades. Por exemplo, nós trabalhamos com o São Camilo e o IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, para treinar esse mesmo algoritmo em detecção de nódulos. Então hoje ele não detecta só o infarto no eletrocardiograma ou a epilepsia no exame neurológico. Ele também avalia radiologias e vai detectar um nódulo, estágio 1, que às vezes tem 2 ou 3 milímetros. E uma vez que estamos detectando todos esses achados com uma precisão excelente, passamos a priorizar as emergências. Então, chegam milhares de casos todo dia, essa inteligência artificial vai avaliar todos os casos e aqueles que tiverem uma doença tempo-sensível sobem na fila do médico. Chegam no médico numa média de 30 segundos. Aí o médico avalia aquele exame e confirma o laudo, por exemplo, o infarto. E esse resultado volta em menos de 1 minuto para a clínica. Enquanto o paciente do eletrocardiograma normal, ele vai para o fim da fila e ele pode esperar 2 horas. Estava acostumado a esperar 30 dias, tudo bem esperar 2 horas. Mas essa triagem que acontece em tempo real, tanto na nossa base quanto na operação dos nossos clientes que usam a ferramenta, ela salva vidas diariamente. Porque aqueles casos agudos, eles vão ser sempre... vai ter uma intervenção quase que imediata, né? E seria impossível humanamente se avaliar 1 a 1 os casos em 30 segundos para tomar essa decisão. Mas é muito importante reforçar que o robô, né, a inteligência artificial, ela só está triando.
sempre vai ser o médico especialista com o CRM dele que vai avaliar aquele caso e dar ali o carimbo final, né? Ou seja, esse médico, ele agora se sente empoderado pela inteligência artificial, porque ela está priorizando os casos. E um último ponto que vale a pena mencionar sobre isso é o cheque duplo, que é bem comum em outras áreas da saúde, mas tinha muita dificuldade de aplicar nesse fluxo de exames. Que é o seguinte, imagina que foi realizado um exame de tórax, um raio-x de tórax num pronto-socorro normal, lá no Maranhão. Ele veio para esse radiologista e ele não viu um nódulo estágio 1, que é muito pequenininho, e clicou normal, né? Ou seja, não visualizou aquele nódulo. Entretanto, a inteligência artificial, sim, visualizou. O que acontece? Quando existe uma discrepância entre a sugestão da IA e o laudo do especialista, quando eles não concordam, o sistema manda para outros 2 especialistas e faz um board de consenso entre os 3, praticamente eliminando o erro humano. Então isso nos ajudou muito, tanto a salvar vidas, evitar erro médico, priorizar todas as emergências, quanto pros médicos, né, que são aí os protagonistas desse fluxo, agora eles não estão mais com medo da inteligência artificial, pelo contrário, agora eles adotaram, porque ele sente que está priorizando a fila dele e caso ele cometa um erro, todos os humanos erram de vez em quando, vai ser o gatilho para enviar para 2 colegas. E aí os 3 fazerem esse board só quando há discrepância. Então também está evitando um erro médico. E aí os médicos agora entendem que é uma ferramenta para colaborar com eles. É um empoderamento, não uma substituição. E juntos a gente atinge ali os 99% de acurácia que nem a inteligência sozinha ou o médico sozinho conseguiriam atingir. Então é uma verdadeira colaboração homem-máquina. É uma revolução, acima de tudo, Rafael. Eu queria agora perguntar quais as principais causas que levam aí o cliente até vocês. As dores são não ter um médico especialista na região. A segunda dor, não ter uma tecnologia que possa integrar os aparelhos médicos. Então eles até têm um médico à distância para poder enviar aquele dado, mas não tem nenhuma ferramenta que integre nos aparelhos. A terceira dor é a falta de histórico do paciente. Então é um médico que está fazendo uma videochamada com o seu paciente e precisa fazer uma prescrição de um remédio controlado, por exemplo. Se ele não puder olhar os exames anteriores, o prontuário eletrônico, o exame laboratorial, fica muito raso aquele vídeo, né? Aí não deixa de ser uma videochamada, que poderia ser feita pelo Skype, pelo Zoom, pelo WhatsApp, qualquer um desses grandes provedores. O que a gente vê de grande diferencial é a videochamada atrelada ao histórico do paciente. E essa é uma dor que eu acredito que todos os espectadores aqui passam. Se você tem um médico em São Paulo, do mesmo convênio, e aí você vai no mesmo convênio, só que no Rio, não vai ter o seu histórico. Você tem que levar aquela pastinha com os exames físicos, né? E essa é uma dor que, com a nossa ferramenta de integração, que integra todas essas bases de dados, o médico que vai fazer a videochamada vai ter todo esse histórico, né? Então, e a quinta dor que vem aqui na mente é justamente priorizar as emergências. Então, são clientes nossos que eles não precisaram do meu médico. Eles já têm os médicos muito bons na equipe, só que eles têm muitos prédios diferentes realizando exames. E aí eles compram só a inteligência artificial como um serviço para priorizar as filas deles. Então, são tanto dores ligadas à saúde diretamente, né, que não tem acesso ao médico, que é uma dor mais ligada ao paciente, assim como as dores de integração, teleconsulta, AI, que são aí muito ligadas às redes de saúde, aos gestores. E hoje eu tenho esses 2 perfis de cliente. O cliente mais interior, que precisa realmente do médico, e outros clientes que estão muito no sudeste, que aí precisam da tecnologia. E são essas 2 propostas de valor aí principais e os principais casos de uso que nós temos com hoje mais de 1.000 clientes espalhados pelo Brasil. E qual o principal diferencial do portal Telemedicina? Eu diria assim que é o diferencial tecnológico, porque hoje existem muitas empresas de telemedicina que são compostas por médicos e fazem um bom trabalho, tem bons médicos, só que elas têm muita dificuldade justamente de orquestrar todos esses diferentes fontes de dados. Um eletrocardiograma ligando com Holter, com mapa, com hemograma, né? São todos esses termos aí do mundo médico que hoje ainda são em silos de dados, eles não se integram. Então eu diria que o primeiro grande diferencial é a interoperabilidade, seria o termo técnico aí na saúde, que é justamente integrar bases diversas de dados para o médico que for fazer um atendimento à distância ter uma visão 360 do paciente, uma visão holística. Então interoperabilidade é o primeiro diferencial. O segundo diferencial é juntar essa interoperabilidade com a inteligência artificial e justamente não ser um fluxo de telemedicina que dependa 100% de humanos, o que vai atrasar, vai ter repetição de exames, acontecem vários erros quando tem muito processo manual. A gente automatiza esse processo manual para aí toda a informação
direto do hospital para a inteligência artificial, ser priorizada e chegar no médico, né? Então, esses seriam os dois maiores diferenciais. E um terceiro diferencial que eu diria que é o combustível disso tudo é justamente inovação e talento. Nós, desde o início da empresa, pautarmos tudo isso em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Muitas parcerias com Google, FAPESP, CNPq, FINEP, MCTIC, APEC, Sebrae, citar aí uma lista do nosso ecossistema de inovação brasileiro, que foi um grande parceiro no desenvolvimento de tudo isso, né? Apesar da gente ter a Google lá representando o Vale do Silício, nós temos mais de 20 parceiros brasileiros, como esse que eu citei, que, por exemplo, a própria FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que foi um grande investidor nessas inovações, né? Então, eu sou muito patriota, eu gosto muito tanto do ecossistema brasileiro quanto das nossas agências de inovação, e eu e meu time visitando o Vale do Silício, Israel, Japão, a gente viu que nosso ecossistema de inovação compete de igual para igual com esses maiores hubs mundiais. Existe muito talento aqui. E o fato de ter sido pautado em tecnologia profunda e inovação desde o início foi o combustível para terem sido desenvolvidas tantas ferramentas que hoje permitem essa escala, permitem a gente atender milhões de pacientes. Acho que talvez aí o principal diferencial foi essa incursão ao Vale do Silício, né, Rafael? Esse é um ótimo ponto, Rodrigo. Não só ao Vale do Silício, mas a inúmeros ecossistemas de inovação, né? Então, por exemplo, a Apex Brasil e o Sebrae, eles realizam um programa chamado Startout Brasil. Em vez de startup, é Start Out, que é de sair para fora, né? Que eu recomendo que os empreendedores que estão assistindo procurarem esse programa, que é onde a Apex faz uma delegação das melhores empresas brasileiras e leva para visitar os maiores ecossistemas. Então, através desse programa, nós visitamos o Canadá, os Estados Unidos, o Chile, o Japão, a França, e cada visita dessa, fomos imersos ali no ecossistema de inovação da região e também aplicamos em vários programas de aceleração, já passamos em 7 programas de aceleração. Então, esse ecossistema de inovação, somado à nossa parceria com o Google, essas 15 visitas lá no Vale do Silício, trouxeram um elemento de cultura muito presente na empresa. Uma cultura realmente com essa cabeça Vale do Silício, de trabalhar com inovação, de pensar sempre longe, né? Uma frase que eles brincam bastante se você mirar, mira muito alto, não mira no telhado, mira na lua. Porque se mirar na lua e se você errar, você vai estar entre as estrelas, é o que eles brincam. Então a gente sempre tenta fazer esses moonshots, né? Que é mirar na lua, tentar ser disruptivo, avançar o estado da arte em alguma tecnologia. Caso a gente não consiga ser tão disruptivo, no mínimo seremos incrementais, sairemos de lá com alguma melhoria naquele processo. E essa é uma cabeça que é um pouco mais difícil no mundo da saúde. Ela já é muito mais presente nos mundos das fintechs com o Nubank, no mundo imobiliário com a Quinto Andar, no mundo do delivery com a Log, que são todas startups que estão aí na cabeça das pessoas e que normalmente demora quase uma década para isso chegar em saúde. Saúde e educação costumam ser as duas verticais que estão quase 10 anos atrás. E eu entendo isso, é uma questão tanto de conservadorismo quanto de regulação, né? São duas áreas muito reguladas. E a gente trazer essa cultura em tempo inteiro de inovar, claro, dentro dos parâmetros legais, né? Mas sempre tentando jogar o estado da arte para frente, foi algo essencial. E isso também acabou facilitando nós atrairmos muitos talentos, né? Então, hoje nós somos em torno de 100 pessoas tempo integral na empresa e os 5 mil médicos. E dessas 100 pessoas, a maior parte é P&D, pesquisa e desenvolvimento. E são PhD, são pessoas que saíram de grandes empresas e hoje trabalham conosco justamente por ter oportunidade de sair do mundo da teoria, né? Então, às vezes, é um pós-doutorando que está fazendo a universidade, lá já o pós-doc dele, e ele não quer mais só ficar na teoria, só na tese científica, ele quer colocar a mão na massa. E aqui a gente dá a possibilidade de ter milhões de pacientes para o que ele está desenvolvendo de inovação imediatamente impactar essas vidas, né? É realmente propósito. E essa cultura de inovação ligada com a questão de ciência foi o que permitiu a gente, de certa forma, vencer esse gap entre universidade e business, e mundo dos negócios. A gente aproximou ambos. E hoje tem muitos acadêmicos que estavam no mundo ali do TCC, das teses, etc., desenvolvendo tecnologias que na semana seguinte está impactando milhões de vidas. E é um ganha-ganha, né? Quem está na universidade gosta muito dessa oportunidade e para nós ter esses talentos, né, esses cérebros todos, foi essencial para a inovação da empresa. E nisso sou muito grato à cultura, ao processo seletivo, a tudo que a gente conseguiu construir com o apoio desse ecossistema para hoje realmente ter essa carinha Vale do Silício, mesmo estando no Brasil. Agora, a tecnologia, a gente sabe, todo mundo sabe que não para e é rápida, a mudança é rápida. O que vem pela frente? Ótimo ponto. Eu diria que, em primeiro lugar, a abertura
do mundo inteiro para a questão de saúde digital. Então isso que aconteceu com a pandemia aqui, não é só Brasil, está acontecendo na Europa, na Ásia, o mundo inteiro avançou legislações, adotou as ferramentas, então nesse ponto, 10 anos em um, está se permitindo fazer muito mais no mundo da saúde digital. E no nosso caso, o que isso leva de próximos passos aí imediatos? O primeiro passo é, cada vez sair do mundo só de prestação de serviço de saúde e ir para o mundo de tecnologia, que é o que eu comentei aqui brevemente, onde vários dos nossos clientes têm médicos próprios e estão contratando a nossa ferramenta, white label com o logo deles. Então cada vez oferecer a ferramenta para grupos maiores e poder, por sua vez, atender muitos mais vidas. Essa é a primeira mudança. Segunda mudança é começar o internacional. Então a gente já está com cliente em Angola, na África, parceiros na França, Estados Unidos e Canadá, onde começamos a criar redes de excelência internacionais. Então, por exemplo, na França foi neurologia, eles são muito bons de neurologia. Então, qual que vai ser a primeira passagem? Anonimizamos os dados aqui dos pacientes brasileiros que tenham casos raros a ver com o cérebro, o crânio, o neuro. Esses casos raros, com o consentimento do paciente, são enviados para o neurologista da França, que é um dos melhores do mundo naquela subespecialidade. Ele avalia esse caso junto com o board brasileiro e devolve uma segunda opinião para o Brasil. Mesmo formato com os hospitais de excelência Estados Unidos, que os casos mais raros, eles são muito bons lá em trauma e câncer, por exemplo. Sobe para eles a avaliação, eles avaliam num board internacional e volta os resultados aqui para o Brasil. É começar a conectar diferentes países. O terceiro movimento esses hubs, né, que começam a ser formados em cada país utilizando a nossa tecnologia, começar a fazer os atendimentos entre si. E a Portal realmente ser o mantenedor desse marketplace, ou seja, cuidando do ecossistema como provedor de tecnologia, mas as redes de excelência de cada país, cada um no seu melhor métier, cuidando do melhor caso possível. Isso só é possível com tudo isso que eu mencionei, de integração, de inteligência artificial, para mandar o caso certo para o médico certo. Em paralelo a tudo isso, tem um processo que a gente sempre está atuando fortemente, que é impacto social, que é o que eu tinha mencionado, de levar saúde para a Amazônia, para o Pará, Tocantins, etc. A gente está fazendo esse trabalho agora na África e em Angola, mas já desenhando para Moçambique, que é outro país muito relevante também na África, e com parceiros, por exemplo, a ONU e a UNAIDS, começando a desenhar qual que seria a nossa participação na Índia. E a Ásia em geral, que também tem as mesmas dores. Então, em termos de métrica, nós queremos nos próximos 5 anos atingir 1 bilhão de pacientes. Então foram 30 milhões em 8 anos, e agora nos próximos 5 chegar a 1 bi, né? Então a curva vai ficando mais acentuada ali de crescimento, mas hoje a tecnologia já está muito madura para dar essa escalabilidade. Então é justamente começar a cada vez mais construir esse ecossistema internacional e enviar os casos de um país para o outro, gerando uma verdadeira rede de excelência aí mundial, o que trabalha direto com a nossa missão de acesso universal à medicina de qualidade. É uma revolução, é um legado. Parabéns e obrigado pela presença, Rafael. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. No Ícones de hoje recebemos Rafael Figueroa, CEO no portal Telemedicina, empresa de tecnologia na área da saúde. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.